nossos corações, salvar, curar, libertar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí eu te convido a abrirmos na palavra oficial, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, vamos lá? Romanos 12, versos 1 e 2. A palavra assim nos anuncia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis estar assentados em nome de Jesus? Paulo está escrevendo a carta, esse texto, Paulo está escrevendo esse texto para os romanos. E ele vai traçando paralelos que não estão completamente evidentes no texto, mas que talvez eu consiga destacar aqui para vocês. Estou vendo a diaconisa Jane ali também. Bem-vinda, minha querida. Olha, vou precisar de vocês de volta aí em breve, tá? Depois a gente conversa. Estou com uns planos aí. Olha lá. Queridos, Paulo traz uns paralelos. Ele vai falando no sentido de apresentar o nosso corpo, como está lá no verso 1, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da razão, que é o culto racional. Isso aqui vai apontar até mesmo para um convite do nosso Deus. Muitas pessoas pensam que caminhar para Deus, fazer coisas para Deus, é uma coisa obrigatória. Muitos pensam que são obrigados a servir a Deus, quando nós vemos que nem o próprio Deus nos obriga. O nosso Deus, Ele nos convida. É muito diferente. É muito diferente. Tanto que o texto fala: eu estou rogando, eu estou pedindo, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que a gente se apresente. Aí eu parto de um princípio que Paulo está falando com um povo perdoado, com um povo restaurado e com um povo alcançado. E eu não tenho a menor dúvida que eu também estou diante de um povo perdoado. Eu estou diante de um povo restaurado ou em processo de restauração. Eu também estou diante de um povo alcançado. Você crê nisso? Porque, queridos, olha, eu só sou pastor, mas muitos de vocês, se eu sentar, você me dá baile de Bíblia. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Às vezes conversando com um jovenzinho que está comendo a Bíblia, mastigando, só falta arrancar a folha e comer, sabe? Eu vejo o quanto Deus está fazendo obra, e Paulo está falando no sentido de alguém que está recebendo. Paulo está falando no sentido de alguém que está conhecendo. Ou seja, o texto não está falando de esforços para a gente merecer Deus, porque a gente não merece Deus.
Hoje, para os adolescentes, depois do nosso evangelismo, eu sentei ali com eles e eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho estudado com uma equipe, eu ouso dizer, os melhores desse país, sabe? Eu tenho estudado sobre a forma da gente aplicar na igreja, da gente aprimorar os nossos processos, da gente fazer discipulado. Eu tenho aprendido isso. O evangelismo hoje a gente fez de uma forma que eu aprendi, um momento aqui de clamor primeiro, onde Jesus apareceu. A irmã mocinha tomou a palavra e falou: eu vi Jesus passeando no nosso meio. E nós temos aprendido dessa forma, e eu apliquei hoje com os adolescentes, no momento de discipulado com eles. E eu dizia assim para eles: vocês sabem que quando Jesus foi crucificado, o ladrão da cruz que estava do lado dele, um deles pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no reino. E um pastor americano, ele parafraseou a chegada desse homem no céu. Esse ladrão da cruz chegou no céu e falou assim: que dia que você se batizou? O anjo perguntou a Wesley. Ele disse: não sei o que é isso. Quantos versículos da Bíblia você leu? Também não sei o que é isso, nunca li. Mas vem cá, de que sinagoga você era? De que igreja você frequentava? Não frequentei igreja nenhuma. Mas o que você está fazendo aqui no céu então? O anjo chamou o superior e falou: olha, ele não se batizou, ele não leu a Bíblia, ele não foi em igreja nenhuma e ele está aqui. Como é que ele entrou aqui? E aí o superior olhou e falou assim: ele está aqui por algo que se chama graça, por algo que se chama graça salvadora de Jesus. Ah, pastor, então eu não preciso me batizar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir na igreja. Aí tu se engana. A gente precisa de tudo isso, que a gente está caminhando. O ladrão, ele acabou de aceitar Jesus no seu último suspiro. O que isso aponta? Que eu não posso fazer nada para merecer o Senhor. Eu não posso fazer nada para atrair o amor de Deus para mim. Sabe por quê? Porque a própria cruz, o próprio sacrifício de Jesus na cruz já foi para pagar o preço do meu erro, o preço do meu pecado, o preço do meu tropeço. E a própria cruz já me aproximou e já te aproximou do Pai. Ou seja, quando eu leio um versículo desse, Paulo então não está falando assim: faça isso para Deus gostar de você. Paulo não está falando isso. Paulo está falando o seguinte: dê uma resposta. Quer ver que você vai glorificar no final? Vou fazer igual o pregador itinerante. Paulo está convidando para que a gente dê uma resposta ao amor que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Isso aqui é um convite para uma resposta. O tema da palavra de hoje é uma vida que responde ao amor de Deus. Eu me recordo que certa feita, nesses lugares de interior onde o trem passa, passagem de nível, nem tão interior, por aqui também tem, né? Uma criança pequenininha saiu correndo e foi brincar no trilho. E o trem vindo, e o trem ia matar aquela criança. E o trem ia passar por cima daquela criança. E a mãe, um pouco distante, não teve, sabe quando a mãe congela? Mãe não faz isso? A criança engasga, a mãe fica, só chora. A mãe congelou, ela não conseguiu sair do seu lugar para salvar o filho. Mas um homem que estava na estação de trem correu o máximo que ele podia. O trem estava assim a pouquíssimos metros de atropelar a criança. Aquele homem foi com toda a velocidade, com o máximo que ele podia ter, e ele empurrou a criança e salvou a criança. Mas infelizmente, Cristina, quando ele salvou a criança, ele acabou sendo atropelado pelo trem ao salvar a criança. A mãe daquela criança, o que ela fez? Deu uns tapas no filho e falou: você não pode ficar aí. Passou a mão na mão do seu filho, foi embora para casa. Ela nem olhou para trás para tentar chamar uma ambulância ou para agradecer aquele homem no último suspiro por ter salvo o seu filho. E muitas vezes você pode ficar revoltado com essa mãe. Muitas vezes eu sou essa mãe. Muitas vezes nós somos essa mãe.
de alguém que salvou os nossos filhos, de alguém que salvou as nossas vidas, de alguém que deu a sua vida por amor à nossa, e muitas vezes simplesmente a gente pensa assim: fez mais que a sua obrigação, vou embora. E Jesus está falando hoje acerca de uma vida que responde ao amor de Deus. Eu aprendo, número 1, que é uma vida entregue. Uma vida entregue é não por obrigação, mas por resposta. Irmãos, a coisa mais linda é fazer algo sem obrigação. Sem obrigação, sabe? Eu já fiz, a igreja me ocupa, embora eu tenha meu trabalho, sabe? Eu brinquei lá na célula juntos essa semana. Rebeca morreu de rir da minha cara. Eu falei que quando eu estou fazendo estudo de célula, eu durmo no meio e acordo depois, né? Eu não sei se eu tive um sonho, uma revelação, eu estou lá escrevendo, porque me ocupa muito, mas eu faço com um prazer, mas eu faço com uma alegria, sabe? Eu faço com uma satisfação, sabe? Às vezes a pessoa me pergunta: pastor, como é que o senhor consegue? Prega no domingo, prega na terça, faz estudo, trabalha, dia tem mentoria, outro faz isso, faz aquilo. Querido, e às vezes eu também não sei como é que eu consigo. Eu acho que às vezes eu nem consigo, mas eu digo para vocês que eu faço com amor. E eu tenho certeza que muitos de vocês, eu chego aqui cedo, no domingo, 6 horas, como eu cheguei hoje, eu vi lá embaixo Patrícia Guedes limpando, sabe? E muitas vezes não só a Patrícia, os demais trabalhadores aqui arrumando a igreja, perfume. Um dia uma irmã estava aqui, ela fez pss, pss, a igreja ficou cheirosa. Eu pensei, ela está preocupada que você, quando chegue, sinta aquele cheiro gostoso, aquele odor. Recentemente a gente comprou um que você espirra assim no vaso sanitário. Pode ter feito lá no vaso sanitário o número 1, número 2, número 3, até número 10. Espirrou, ele neutraliza e deixa um cheiro bom. Sabe por quê? Tem gente empenhada em fazer com amor. E Jesus, quando nos entrega essa palavra através do apóstolo Paulo, ele está falando: precisamos entregar a nossa vida, não porque fomos obrigados, mas como uma resposta ao que a gente já recebeu. O texto fala assim: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. E aqui, quando a Bíblia fala apresentar em sacrifício vivo, isso aqui é uma ruptura de pensamentos, Érica. Porque no Antigo Testamento, como é que era o sacrifício? Matava um animal. O sacrifício era com morte. O sacrifício que era oferecido a Deus, matava primeiro, para depois oferecer. Mas agora Paulo está dizendo: Wesley, vamos passar dessa fase de matar os bichinhos? Vamos embora. Vamos matar os bichinhos, mas não. Agora Deus está falando, Dayana, vamos apresentar a nossa vida. Vamos apresentar a nossa vida, porque o sacrifício agora é vivo. A nossa existência é dada para Ele, a nossa existência é entregue para Ele, a nossa existência é consagrada a Ele. Deus está dizendo: eu não quero partes da sua vida, eu não quero um trecho da tua vida, eu não quero um pedaço da sua vida, eu quero a tua vida como um todo. Ah, pastor, então agora vamos orar dentro da igreja. Não é isso. Vou viver dentro da igreja. Não é isso que a Bíblia está falando. Entregar a vida para Deus, sabe? Algo não por imposição, mas por amor. Tem gente que entrega um dia, mas não entrega a semana. Tem gente que entrega palavras, mas não entrega decisões. Tem gente que entrega momentos, mas não entrega a vida por completo. E Deus está dizendo nesse texto: eu não quero, eu estou farto de visitas ocasionais, eu quero um relacionamento constante. Aleluia. Deus está dizendo isso. A nossa vida é como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo porque não é fácil seguir a Jesus. Sacrifício vivo porque não é fácil obedecer a Jesus. Sacrifício vivo porque muitas vezes não é fácil dizer não para as coisas erradas. Não é fácil dizer não para o mundo, para as coisas lá de fora. Mas a palavra está dizendo: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Pastor, então eu vou me cortar para oferecer a Deus?
Pastor, eu vou subir a escadaria, como alguns fazem em determinada igreja, de joelhos. Não! Eu vou preparar aqui uma soma de dinheiro e vou tirar tudo que eu tenho, vou vender meus bens e vou oferecer. Não! É a nossa vida. É a nossa vida. Eu aprendo que, quer que é comigo, por favor? Romanos nos ensina acerca de uma vida que não segue o fluxo, mas caminha com Deus. Sabe por quê, gente? Lá fora o mundo segue um fluxo. Nós não seguimos fluxo. Nós seguimos uma vida de quem caminha com Deus. Nós seguimos uma vida de quem caminha com Deus. O texto está dizendo assim: olha, apresenteis o vosso corpo como sacrifício. E depois ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo. A Bíblia não está dizendo saia do mundo. A Bíblia está dizendo não tome a forma desse mundo. A Bíblia está dizendo saia do piloto automático do mundo. O termo aqui conformar, não vos conformeis, o termo no grego, ele significa tomar a forma externa de algo. Sabe quando você vai em Minas e volta falando como os mineiros? Aí vai no Nordeste e volta falando como os nordestinos? Acontece, né? Ou eles vêm aqui e volta falando como carioca. O conformar é isso. O conformar é estar tão dentro, que a gente acaba sendo moldado por um padrão lá de fora. A gente acaba sendo moldado por um padrão passageiro. E o mundo aqui são os valores lá de fora, é a cultura lá de fora, é a mentalidade lá de fora. O mundo, ele não pede permissão. O mundo não fala assim: por favor, deixa eu botar aqui um palavrãozinho na sua boca. Por favor, deixa eu botar um peso na sua mão para você agredir alguém. Por favor, deixa eu te ajustar aqui para tu cantar um funkzinho proibidão. Não é assim que o mundo age. Ele vai agindo de forma silenciosa. Ele vai moldando silenciosamente. Ele vai ajustando silenciosamente. E quando você percebe, foi todo moldado. E não foi pelo Espírito Santo, foi pelo mundo. Então o texto está convidando a gente a ter uma vida de quem não segue o fluxo. Mas pastor, meus coleguinhas, meus vizinhos, minha família, meus conhecidos, lembra da nossa mãe? Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo que não segue o fluxo. Nós somos um povo que caminha com Deus. Nós somos um povo que, a despeito das coisas erradas lá fora, a despeito das facilidades, a despeito de tudo que acontece, nós caminhamos com o nosso Deus. Com quem que a gente está caminhando? Você vai vendo o mundo moldando através de redes sociais, através de cultura de relativismo, de normalização de pecado, de pressão por aceitação. Quanta gente sofrendo, quanta gente vivendo mal, quanta gente sendo infeliz porque quer ser aceita por um grupo, ou quer ser aceito por um grupo, quer se parecer com um grupo, mas aí quando você percebe, já está longe de Deus. Quando a gente percebe, já está distante de Deus. Então Deus está dizendo, a gente tem que agir intencionalmente, a gente tem que agir conscientemente. Nós precisamos determinar, fincar os nossos passos e dizer: eu vou andar com Deus. Como a gente pregou sobre Enoque no domingo passado, eu vou andar com Deus, eu vou andar com o meu Deus, eu vou ser dependente do meu Deus, eu não vou seguir o fluxo, eu vou caminhar com Deus. Aleluia. Você não vai ser perfeito, Muitos pensam assim: não, mas do jeito que está o meu coração, do jeito que eu sou, do jeito que eu erro, do jeito que eu falho. Deus não está esperando perfeição. Deus está esperando um passo. Deus não está esperando a gente se livrar, sabe? Pegar toda aquela bagagem de uma vez só, tipo o que faz com um acumulador.
chamar o caminhão, ligar para o 1746, parar o caminhão na tua porta e lotar umas 10 caçambas daquela? Não fazem isso com o acumulador? E aí você volta 3 meses na casa do acumulador, está tudo acumulado de novo, não é assim? A gente teve um caso no escritório, 2 caminhões tirou o lixo, 3 meses depois lixo de novo, aí tira de novo, 3 meses depois lixo de novo, até que a pessoa passou mal, caiu em cima daquele lixo, ninguém descobriu. Para abrir a porta, você tem que arrombar, a porta não abre, porque está cheio de coisa dentro. Quando a gente foi ver, um cliente nosso com 7 dias, estado de avançada decomposição. Às vezes a gente pensa que só vai seguir a Jesus e caminhar com Deus quando tirar todo esse lixo. Isso não é verdade. A gente vai caminhar com Deus do jeito que a gente está hoje. A gente vai caminhar com Deus com a boca suja que a gente está hoje, com o pensamento negativo que a gente está hoje, porque no caminho Ele vai cuidando de nós. Eu aprendo que uma vida transformada, uma vida vai sendo transformada no caminho. No caminho vai sendo transformado. Não adianta você pensar assim: vou deixar tudo aqui primeiro para depois eu seguir. Como o homem falou com Jesus: deixa eu enterrar primeiro meu pai e depois eu te sigo. E aí Jesus fala assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Aí você faz uma leitura rasa, sem ir numa escola do crescimento, você pensa assim: caramba, Jesus não deixou o camarada ir nem no velório do pai. Não é isso. Ele queria viver os últimos anos da vida do pai dele, e só depois que o pai dele viesse a falecer, ele ia seguir Jesus. Quando que ele ia seguir? Nunca. De vez em quando eu evangelizo uns irmãozinhos e ele fala: domingo eu não vou poder ir, mas terça-feira pode contar comigo. Sabe que terça-feira que ele vem? Nenhuma. Não, quinta eu estou na célula. Não tá. Sabe por quê? O tempo de Deus é hoje, a decisão de Deus é agora, a decisão a respeito de Deus é para esse momento. E a palavra vai dizer para a gente assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento aqui é a renovação da nossa mente. A palavra está dizendo que eu não posso continuar pensando da forma que eu pensava. Eu não posso continuar sendo, desculpe a palavra, o cavalo que eu era, sabe? Eu não posso continuar sendo o agressor que eu era. Eu não posso continuar sendo o mentiroso que eu era. Eu não posso continuar pensando coisas tenebrosas que eu pensava. E a palavra está dizendo: transformai-vos. Essa palavra transformai-vos é o metamorfo, é a metamorfose, é uma transformação completa, igreja. É uma transformação completa. Ah, pastor, é o cabelo que corta, pinta de loiro? É a roupa que muda? Isso é por último. A transformação completa começa de dentro. A transformação verdadeira que Deus está propondo acerca de renovar o nosso entendimento é uma transformação que começa por dentro. É a gente começar a se amar primeiro, antes de amar qualquer pessoa ou esperar o amor de alguém por nós. É a gente começar a se reconhecer como filho, é a gente começar a se reconhecer como escolhido, como eleito, como amado de Deus, como ungido de Deus, como escolhido de Deus. É começar por dentro, é a gente começar a se ver, a se enxergar de uma outra forma, de um outro jeito, e aí a mudança começa de dentro para fora. Eu me recordo uma vez visitando uma igreja, a Missões, lá da Penha, do pastor José, e aí saindo da igreja eu saí com um grupo de pessoas que moravam perto da minha casa, peguei o mesmo ônibus, o ônibus enguiçou, a gente desceu no meio do caminho, e uma das irmãs assim mais alinhada, hoje ela é uma pastora, na época ela era uma nova convertida, uma das irmãs mais alinhadas, eu não conhecia, e aí a gente demorou para ver o outro ônibus. E isso é, Isabelle não sabe o que é isso, nossos filhos às vezes não vão saber o que é isso, né? Mas isso é um atestado de pobreza do bom, né? Pega o ônibus enguiça, você fica esperando o próximo ônibus. Eu sou craque nisso. E aí estamos lá esperando, o ônibus está demorando. A irmã saca ali um cigarro e começa a fumar. Eu, caramba, achei que ela já estava.
Achei que ela era da igreja já há muito tempo. E ela estava com a roupa assim, alinhadona, sabe? Aquelas saias assembleanas, aquelas roupas assembleanas. E eu jurava que se aparecesse alguém orar, eu ia pedir ela, pela aparência. Mas ela estava em processo. Hoje ela é uma pastora. O marido dela é pastor. É uma mulher de Deus. Mas o fato estar fumando naquele período não impediu dela ir buscar o Senhor, não impediu dela ir buscar Jesus. E na vida dela e de tantas pessoas, na vida de tanta gente, o Senhor começa uma transformação por dentro. Porque se a transformação começa por fora, ela tende a ser falsificada. Se a transformação começa de fora para dentro, ela tende a ser não verdadeira. E Jesus está dizendo, então, a palavra está dizendo, o transformai-vos uma metamorfose a partir da mente. Mas a renovação, ela aponta para um processo. Às vezes você já está caminhando, e aí na caminhada você comete um erro que você fala assim: caramba, com o tempo que eu conheço Jesus eu não podia ter errado nisso. Com o tempo que eu conheço a palavra de Deus eu não podia ter dado um vacilo desse. E aí você aprende que você está sendo transformado no caminho. Você crê nisso, igreja? Você pensa que está no chão, você pensa que está destruído, você pensa que a tua vida espiritual acabou. Não acabou. Você está sendo transformado no caminho, transformado no caminho, aleluia. Você lê o livro de Atos, você lê as cartas de Paulo, irmãos, eu vejo Paulo cometendo umas ignorânciazinhas, sabe? Nós temos um primeiro lote de cartas de Paulo que a gente fala que é o primeiro Paulo. Tessalonicenses começa, e a gente tem um segundo lote de cartas que falam que é o segundo Paulo. É o Paulo mais maduro. Você vê claramente que ele está mais maduro. Você vê claramente que ele já tomou as pancadas, que ele já internalizou os processos, que ele já aprendeu com as falhas e com os erros. E o mesmo Paulo que um dia expulsou João Marcos da tentativa de viajar com eles. Você lembra disso? João Marcos tentou andar com Paulo na segunda viagem, e ele falou: você não anda comigo nunca mais, que você furou na primeira viagem, você saiu com a gente na primeira viagem e abandonou, desertou no caminho, não anda comigo mais. Aí depois você abre a sua Bíblia lá em Timóteo, o que Paulo fala para Timóteo? Traz João Marcos, ele me é útil. Então você vê Paulo sendo um pouquinho ignorante às vezes, Paulo, o grande apóstolo Paulo, e depois ele está mais maduro. Por que o pastor Felipe não pode ser assim também? Por que você também não pode ser assim? Jesus está dizendo, a sua vida vai sendo transformada no caminho. Então eu aprendo que não é o fim. Eu aprendo que as nossas falhas não determinam quem nós somos. Eu aprendo que os nossos erros, que os nossos tropeços, que coisas que a gente não deveria ter feito e faz, não é o fim da linha, não determina a nossa vida, não determina o nosso futuro, não determina o nosso ministério. Deus não está esperando que a gente chegue pronto, Deus não está esperando que a gente chegue perfeito, mas Ele está prometendo: eu vou te transformar no caminho. Eu creio nisso. E aí a palavra está nos mostrando que a gente não precisa entender tudo hoje, a gente não precisa resolver tudo hoje, sabe? Não precisa. A gente não precisa, sabe, solucionar todos os nossos problemas hoje. A gente vai um de cada vez. A gente vai se entregando, a gente vai colocando diante do altar, a gente vai abrindo o nosso coração e o Senhor vai transformando no caminho. Mas precisa começar, sabe? Um dia, vou falar da minha vida pessoal, acho que vocês vão gostar de saber. Eu e Fabiana já tínhamos um namoro sério há muito tempo. Eu pegava a palavra,
namorando mesmo. Eu aceitava convite para sair pregando por aí. Eu era professor de escola dominical. Eu queria casar, irmãos. Como todo jovem, apaixonado. Naquela época eu era muito apaixonado. E sou até hoje. Sou até o dia de hoje. Mas eu queria. E um dia uma colega de trabalho falou assim para mim: você tem que marcar uma data. E quando você marcar uma data, Deus vai começar a trabalhar nesse processo. Eu marquei uma data com 14 meses de antecedência. E aí Deus começou a fazer no caminho. Mas a gente tem que começar. Marcar a data para mim foi o primeiro passo. Senhor, eu quero. Não ficou só nas emoções, só nos pensamentos. Marcou uma data. Tem um marco. E aí Deus começa a trabalhar. Deixa eu te encorajar hoje, porque o Senhor fala isso comigo hoje. A transformação começa no primeiro passo. A transformação, o agir de Deus começa em um passo. Enquanto a gente retrocede, volta atrás, enquanto a gente não toma uma decisão, o céu está esperando você tomar uma decisão. O céu está esperando a gente tomar uma decisão. Eu aprendo que Romanos está falando para a gente, eu já estou no 4 e vou terminar. Romanos está falando para a gente de uma vida que descobre o melhor de Deus. Aonde está isso, pastor? Está aqui, 12:2, na parte B. Deixa eu te mostrar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente e entendimento. E aqui você vai descobrir o melhor de Deus. Para que experimenteis qual seja, o que, igreja? A boa. Vamos de novo? Para que experimenteis qual seja a boa. Essa vida que responde a um convite amoroso de Deus, descobre o melhor de Deus. O experimenteis aqui no original, ele significa viver. O experimenteis aqui, Dayana, significa provar. Eu ganhei uma cestinha. Tem gente que honra pastor, tá, gente? Fica a dica. Eu ganhei uma cestinha, eu e Fabiana, de Páscoa. O pessoal nosso aqui deu. Lindo. Potinho de Nutella, biscoitinho. E veio um sachêzinho de cappuccino. Aí eu olhei assim, não gosto muito dessas coisas. Tinha que misturar com água. Falei, não vai dar certo. Esse negócio se mistura com leite. Aí um dia, sabe que bateu aquela fome? E não tinha nada lá em casa. Eu falei, vou tomar o cappuccino que os irmãos me deram. Se eles me deram, porque é bom, que eles desejam o melhor para mim. Cortei, fervi água, joguei na xícara, mexi. Que coisa gostosa. Achei tão bom que eu preparei outro. Nos deram 2, dei um para a Fabiana. A Fabiana, nossa, que bom, vamos comprar para nós. Eu só descobri que era bom quando eu experimentei, quando eu provei. E quando você toma a decisão e caminha, Deus está dizendo, você vai sentir o gosto, você vai provar. Eu estou te convidando para provar que a vontade de Deus não é um peso e que é um caminho de vida. A Bíblia está dizendo para a gente não ter medo da vontade de Deus. Não porque eu tenho chamado, mas eu corro. Eu tenho ministério, mas eu fujo. Eu me escondo. Isso aqui não dá nem para se esconder. Nem magro consegue se esconder aqui. Mas eu me escondo. A Bíblia está dizendo, não é para tu ter medo, não é para tu temer. A Bíblia está dizendo, a vontade é boa, a vontade é agradável, a vontade é perfeita. Deus está dizendo, eu não roubo tua vida, eu não roubo tua saúde, eu não roubo sua existência, eu atuo na tua vida, eu entro com providência, eu revelo o melhor da tua vida, igreja. Uma vida que vai descobrir o melhor de Deus. Mas às vezes a gente está tão congelado, às vezes a gente está tão retraído.
E Deus está dizendo hoje: se abre para mim, abre o seu coração, escancara a tua vida para mim, sabe? Vamos estar de pé nessa hora? Mas para que isso tudo aconteça, o texto está falando de duas coisas. Uma, sacrifício vivo. Galinha morta não pode, nem ovelha, ficou para trás. Sacrifício vivo. Senhor, toma a minha existência, eu te dou a minha vida. O Senhor deu a sua vida por mim, eu te dou a minha vida. Sacrifício vivo. E a segunda coisa é não tomar a forma desse mundo. O diabo, ele vem, pá, ele vem para destruir, ele vem para atropelar, ele vem para pegar as famílias, fazer uma ciranda e botar todo mundo contra todo mundo. O diabo vem para arrebentar. Mas se tu não toma a forma desse mundo, tem um presente para você: o melhor de Deus, uma vontade boa, perfeita e agradável. Como é que isso começa, pastor? Se aproximando de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e tudo se fez. Vocês conhecem a Bíblia? É um passo. A Bíblia está dizendo de um passo para a mudança que começa em Cristo, um passo para a caminhada que continua com Ele. Porque a vida com Cristo não é pesada como gente lá fora às vezes apregoa. A vida com Cristo não é impossível, não é distante. A vida com Cristo é um caminho, e nesse caminho a gente vai passar por várias coisas. Mas Ele prometeu lá em João 14, que eu falei para os adolescentes hoje: eu vou para o Pai e vos envio. Que igreja? O adolescente me quebrou, Maxwell. Eu vou para o Pai e envio o quê? Consolador. O Consolador está lá na tua casa, o Consolador está aqui, o Consolador está no nosso coração, o Consolador está sobre a nossa vida. Mas eu preciso dar um passo na direção de Deus. Tu é crente? Precisa dar esse passo de dependência. Tu está afastado, ainda não é? Precisa dar esse passo. Hoje não é um culto que está dizendo você tem que mudar tudo. Não é a palavra de hoje. A palavra é: você precisa dar um passo para que o Senhor comece a mudar tudo. Mas vai ser na renovação. Sabe aquela pessoa que mudou de hábitos, que mudou a sua alimentação, que está mais saudável, e de repente você fala assim: nossa, tua silhueta diminuiu, tuas medidas diminuíram. E a pessoa vai dizer: foi um processo, começou lá atrás. É isso que Deus promete, e é isso que o Senhor quer fazer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita. Deus não está esperando tu se tornar perfeito. Escuta essa: o Senhor Jesus não está esperando você se tornar perfeito. Ele está esperando a gente dar um passo na direção dEle. Deixa eu te convidar nessa noite. O Ministério de Louvor vai louvar, e o Senhor está nos convidando para uma vida que responde ao amor. Não é uma vida que se esforça para ser amado, porque já é. Não é uma vida que busca ter a sua importância reconhecida, já foi reconhecida por Cristo. Uma vida que responde ao amor de Deus. Aleluia. Hoje o Senhor te trouxe aqui para começar a mudar histórias, para tomar direção. Ele te trouxe aqui para isso hoje, mas precisa de nossa parte, um passo. Como é que você simboliza esse passo? Eu te convido a sair do seu lugar, a vir aqui na frente para orar pela tua vida. A tua palavra
Aleluia, Jesus. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Aleluia. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aleluia. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, Oh, aleluia. meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O Senhor Jesus toca no seu coração nessa hora, para um passo na direção dele. Não é perfeição, é um primeiro passo para ser moldado, não por esse mundo lá fora, para esse mundo destruidor de famílias, para esse mundo destruidor de casamentos, mas é para ser moldado conforme a vontade do nosso Deus. Escute hoje esse chamado. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por você. Aleluia, Jesus.
renovo do céu para a tua vida. São pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Aleluia, Jesus. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos orar nessa hora. Eu vou orar, mas Deus está tocando em corações. Tem decisões que ainda precisam ser tomadas. Escute a voz do Espírito nessa noite. Escute a voz do Senhor. Eu vou estar orando nessa hora. Aleluia. Aleluia. Deus está tocando nessa hora. Deus está tocando em corações nessa hora. Deus está tocando em vidas nessa hora. Vamos alinhar o nosso coração com o dele nessa noite. Vamos alinhar o nosso propósito com o dele nessa noite. Eu sinto a tua presença, Pai. Eu sinto a tua presença, Espírito. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu apresento hoje esse coração, essa vida diante do teu altar, meu Deus. Tu conheces os propósitos, os pensamentos e os desejos. Meu Deus, em nome de Jesus, esse passo que hoje a tua filha dá, meu Deus, é um passo, Senhor, para que o Senhor continue a renovação, para que o Senhor continue a transformação. Toma essa vida, Pai. Molda conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu desígnio, o teu propósito. Repreende, Senhor, o que não é teu. Tira, Pai, o que não é teu. E capacita a tua filha na tua presença, Pai. Na tua presença, Pai. Capacita a tua filha. Em nome de Jesus, meu Deus, sobre esse coração eu oro. Sobre esse coração, Pai, eu a Ti oro. A Ti apresento, a Ti consagro, Pai. Tu conheces plenamente cada compartimento desse coração, cada pensamento, cada dúvida e questionamento. Tu conheces as tristezas que muitos de fora não veem, sequer sabem que existem. E hoje, Deus, eu clamo que o Senhor possa secar essas lágrimas com o teu lenço, Pai. Secar essas lágrimas. E hoje, Senhor, envolver esse coração a não permitir, Pai, que as pressões externas, que as pressões de fora venham roubar a pureza do que o Senhor tem para essa vida. Refina hoje, Pai. Renova, alinha. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, tudo que foi plantado contra,
tudo que cresceu, que não é teu, que seja repreendido e caia por terra nessa hora, e que permaneça o teu propósito. Em o nome de Jesus, meu Deus, sobre esse coração e essa vida eu a ti oro. Tu conheces, ó Pai, tu conheces o íntimo, o interior, e tu sabes o que a tua filha apresenta, e tu conheces o que ela pede hoje diante do teu altar. Eu clamo, Deus, por renovo, eu clamo, Deus, por força para lutar contra o sistema. Eu clamo, Deus, por ânimo para vencer esse sistema maligno que impera nesse mundo. Renova a tua filha, e aonde quer que ela esteja, ela seja usada instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por tua igreja, por teu povo nessa noite. Ajuda teu filho, ajuda tua filha a vencer esse sistema maligno. Ajuda, Senhor, a ele não ser engolido, Pai, pelas coisas lá de fora. Ajuda o teu filho e a tua filha nessa noite a se posicionar, a ser teu instrumento, a manter firmeza de propósito. Em nome de Jesus, nessa noite, eu a ti oro, eu a ti intercedo. Abençoa o teu povo, Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, em nome de Jesus. Queridos, chegando ao final da nossa celebração, agradecendo a você que atendeu o nosso convite de aqui estar, e dizendo, assim Deus permitindo, estaremos na terça de impacto, em nome de Jesus, às 19h45, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto de celebração, porque o Senhor trouxe a tua igreja, porque o Senhor trouxe os teus visitantes que ouviram a tua voz. Senhor, que essa palavra hoje encha e fortaleça os nossos corações. Renove a nossa força de te seguir, de não nos conformarmos, de experimentarmos a boa, agradável, perfeita vontade que tens para nós. Nós te apresentamos a nossa semana, nós te apresentamos, ó Deus, os desafios que os teus filhos vão enfrentar, o trabalho profissional, as questões familiares. Deus, segura na mão do teu filho, segura na mão da tua filha, do teu servo e da tua serva, e nos dá vitória, e nos dá a maior vitória, que é não nos afastarmos de ti. Eu oro nessa noite e a te entrego em nome de Jesus. Pai, nos leva de volta, nos protege e guarda de volta aos nossos lares, Pai, em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo aquele que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam: glória a Deus.